Olá, caros alunos, professor Evandro. Hoje nós vamos falar sobre a agropecuária no México, na Argentina e no Brasil. Nós vamos fazer uma análise, da localização e quais são os produtos que são produzidos, e quanto corresponde o PIB, nesses países, Inicialmente a gente vai falar sobre o México e a Argentina, considerando que a gente vai fazer por etapa para chegarmos até o Brasil. Você é nosso convidado para poder nos acompanhar nessa trajetória, nesse percurso, tá bom? Então vejamos aqui. Bom, nós sabemos que o México ele participa do NAFTA, que é um acordo onde participa, um acordo comercial, um bloco, criado em 1992, onde participam os Estados Unidos, o Canadá e o próprio México. Isso a gente falou no percurso 16, E foi exatamente por essa reunião, desse grupo, essa composição desse bloco, que a economia mexicana apresenta um crescimento, muito grande, graças principalmente aos investimentos estrangeiros, ou seja, são empresas que se instalam, empresas no seu território, faz investimentos e com isso gera emprego, e cria todo um cenário favorável, à circulação, de dinheiro, e o aumento também do PIB do país. Então, foi a partir daí também que o México experimentou um grande aumento das suas exportações, E como nós sabemos, foi principalmente para os Estados Unidos, que é o seu principal parceiro comercial, além do Canadá, que faz parte desse bloco aí em menor, vamos dizer assim, porcentagem, tá ok? Só para você ter uma ideia, 2017, 31,9% do PIB, mexicano, ele foi formado apenas pelas atividades industriais. Quais seriam essas indústrias? A indústria de transformação e a indústria extrativa mineral, ok? Onde também se conta também com a participação considerável da exploração de petróleo, para a formação do produto interno bruto. E aí a gente tem que considerar também, que nós temos além da participação da atividade industrial na formação do PIB, há também uma expressão, não muito significativa em termos percentuais, da agropecuária. Como a gente pode ver, apenas 3,6% correspondeu ao PIB 2017 do México, E as atividades do setor terciário, que é serviços, foi importantíssimo, Ela tem mais de 50%, ou seja, 64%, quase 65% de todo o PIB formado no México. Tá legal? E aí a gente vê o quê? Quando a gente vê a Argentina, a gente percebe, fazendo uma comparação a esses três países aí, um resumo mais rápido, a gente vai ver que a Argentina ela teve uma participação industrial menor, do que a do México, apenas 28,1%. A agropecuária é muito além, é 3 vezes mais do que a do México, praticamente, tem em torno de quase 11%. E de serviço é um pouco menor em relação ao México, é em torno de 61%. Comparando o Brasil com esses dois outros países, México e Argentina, a gente observa o seguinte, que o Brasil, na atividade industrial, foi menor, em torno de 21,5%. A atividade agropecuária ficou em torno de 5,3%, menor do que a Argentina, maior do que o México, e de serviço maior do que os dois juntos, onde respectivamente o México tem 64%, quase 65%, e a Argentina apenas 61%. Ok? Vamos dar uma olhada, como é a agropecuária do México, Lembrando que a agropecuária corresponde ao setor primário, uma dos ramos, da atividade do setor primário, que é a agricultura e a pecuária. Bom, como nós vimos na aula anterior, o México ele tem um território muito pouco favorável à agropecuária, sobretudo por causa de razões naturais, como as montanhas, Cordilheira dos Andes, o clima árido e semiárido, onde os solos
não são adequados, né? Há pouca disponibilidade de chuva, pouca água, né? Então isso dificulta muito essa atividade agropecuária, né? Sobretudo pecuária. E aí o que a gente observa também, né? A gente observa que, apesar disso, né, o México emprega 14% da sua população economicamente ativa no setor da agropecuária. Isso por quê? Como a gente pode observar essa imagem aqui abaixo, a gente tem, por exemplo, ainda no México, utilizando pouca tecnologia. Mas o México, ele, na verdade, né, coexiste tanto na agricultura, né, tradicional, como essa que está mostrando aqui, né, a gente vê uma tração animal, em vez de o arado, né, feito de madeira praticamente, né, e com tração animal, enquanto em outras áreas, né, ela tem uma atividade agropecuária, agrícola, perdão, muito desenvolvida, ok? Então, o que a gente percebe também? 39% do território, né, é ocupado pela pecuária, né, principalmente de gado bovino, né, no centro-norte do país. A gente vai mostrar isso para vocês por quê. E essa atividade, né, do gado bovino, ela é sobretudo de pecuária extensiva, onde o gado é criado solto. Agora, as áreas de maior cultivo, né, são voltadas para o abastecimento do mercado externo, ou seja, os produtos como algodão, sisal, café, cana-de-açúcar, né, que são em enormes plantações, não é objetivo, né, dessas áreas, né, vender para o mercado interno. Para o mercado interno são cultivados aqueles produtos mais tradicionais, né, que vêm desde as origens, né, dos povos que ali viviam, no milho, batata, trigo, arroz, soja e etc. Né? E o que a gente percebe? A gente percebe também que o milho, né, ele é semelhante ao que é o arroz com feijão aqui no Brasil, para o brasileiro, né, com a entrada do México no bloco do NAFTA, né, ela foi perdendo espaço, né, da concorrência com os Estados Unidos, né? Mas, como eu disse, ela é um alimento tradicional, onde no tempo dos maias e os astecas, né, já plantavam, já cultivavam, né? Sendo o México hoje o quinto maior produtor mundial de milho, né? Ok? Tá na DNA, né? Praticamente podemos assim dizer. Né? Então a gente tem em toda a América Latina, né, com exceção de Cuba, né, uma grande concentração rural. O que significa isso? Olha só, 1% da propriedade concentra, 1% das propriedades concentra 56% das áreas, né? Na Argentina, 2% concentra 50%, no Brasil 0,9% concentra 44%. Então o que significa isso? Significa que nós temos, na América Latina, com exceção de Cuba, a gente tem poucas pessoas com muitas terras e muitas pessoas com pouca terra ou nenhuma terra, né? Pessoas que vivem basicamente da agricultura, ok? E aqui a gente tem então, né, a distribuição, né, dessas atividades, né, agrícolas, né? O café aqui na parte mais litorânea, né, do próximo Oceano Pacífico, né? A cana-de-açúcar, né, aqui pontilhadas aqui, né, tanto nessa área quanto ao longo aqui da Bahia, do Golfo do México, né? Aqui principalmente a criação extensiva, né? Gado extensivo, né? Aqui é o algodão, né? Mais próximo dos Estados Unidos, né? Mais próximo do mercado consumidor estadunidense, ok? E aí entra o papel das transnacionais, né? O que fazem as transnacionais, né? Como nós sabemos, as transnacionais são grandes empresas, né? Milionárias ou multimilionárias ou bilionárias ainda, né? Elas têm se instalado muito no México, sobretudo aquelas de origem estadunidense e canadense. O que elas fazem então? Elas compram as terras mais férteis, né? E basicamente o escoamento dessa produção visa atender o mercado externo, principalmente dos Estados Unidos, que é um grande consumidor mundial, né? E elas controlam praticamente, né, quase toda a produção mexicana de alguns produtos, como algodão, aspargo, morango, cebola, hortaliça e outros vegetais. É muita coisa, né?
Quer dizer, o controle, né, dessas empresas, sobretudo desses alimentos, das terras, estão na mão de estrangeiros, né? O que é um problema extremamente grave, né? Além da concentração de terras. Outra coisa também é que, embora essas empresas também cultivem produtos nos Estados Unidos, né, essas transnacionais, elas dão uma certa preferência ao México justamente porque a mão de obra é mais barata, o que aumenta o lucro, né, além de estar próximo do mercado consumidor estadunidense, né? Como a gente sabe, o custo para se escoar essa produção, né, de transporte, ela se torna maior quanto maior for a distância também, correto? Principalmente se ela for rodoviária, né, que o custo de combustível é grande, né? Então, um dos problemas, né, que essas empresas internacionais de alimentos, que controlam mais de 90% dessa produção no México, é a diminuição da área de cultivo de milho e feijão, né, que são produtos tradicionais, né? A gente tem também uma carência alimentar, né, daquelas pessoas, né, principalmente das classes mais baixas, né, porque as pessoas vão mudando seus hábitos, né, as terras vão se tornando cada vez mais caras, isso vai tirando a capacidade das pessoas mais pobres manter essas terras, então elas acabam vendendo essas terras, né, porque uma vez que elas são muito valorizadas, né, os impostos que ele tem que pagar ao governo se tornam praticamente insuportáveis. Tá legal? Então vamos avançar aqui mais um pouco. No caso, então, da Argentina, como é a questão da agropecuária lá? Bom, a Argentina ocupa um espaço muito importante, né, em termos de produção agropecuária no mercado internacional. Por quê? 60% do valor total das suas exportações, ou seja, em cada 10 produtos, né, podemos assim dizer, 6, né, em cada 160, né, é constituído de produtos agropecuários, né? Ele é um grande produtor de soja, né? É o terceiro do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e do Brasil, né? Dos derivados da soja, né? Ele é o maior exportador, ele é o 7º mundial na produção de milho, né? Trigo, ele é o 5º maior exportador, e também além de um grande produtor exportador também de cana de açúcar, de girassol, que também serve para a produção de óleo combustível, além de carne, né? Sobretudo na sua atividade pecuária. Ok? E onde é que estão localizados, né? Onde estão localizados essas áreas, né, agropecuárias, né, de plantio e de criação desses rebanhos, né? Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem duas regiões que são as mais significativas, as mais importantes, né? A primeira a gente chama de região pampeana, ou pampa úmido, e a grande região extrapampeana, que não fica dentro da região pampeana, né? Então, o que acontece? A região pampeana, ela compreende uma grande área, né, de terras férteis, né, solo escuro, né, que forma um leque, né, e abrange algumas cidades, né, basicamente, cidade de Santa Fé, Rosário e Bahia Blanca. Olha só aqui na imagem, né? A gente tem aqui essas cidades, ó, Buenos Aires, Bahia Blanca, Rosário e Santa Fé. Nessa área aqui, ó, ok? Que essa região aqui é região pampeana. Extrapampeana, basicamente essa região aqui, ó. Tá, ok? Mas a gente vai ver isso mais à frente. Então, olha só. Nessa área aqui, que eu mostrei para vocês, a região pampeana, a gente tem uma produção muito grande de 3 produtos: trigo, soja e milho, além da criação também bovina e ovina, né? Lembrando que bovino pode ser boi, né? E ovino e ovelha, né? Isso por quê? Porque o relevo, né, principalmente, né, para a atividade de criação de gado, né, ele é plano, né, muito semelhante ao sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, né, região pampeana aqui do Brasil, nas pampas brasileiros, né? E além da atividade agrícola, né, essas áreas também permitem uma mecanização da agricultura, né? Se ela fosse muito ondulado, né, o terreno, por exemplo, dificultaria tanto a atividade agrícola quanto a atividade pecuária, tá ok? Então, só para vocês terem uma ideia, em torno dessa região, né, da capital de Buenos Aires, essa região pampeana, nessas cidades aí, passando pela capital, né, Santa Fé, Rosário e Bahia Blanca,
50% de todos os produtos agrícolas produzidos na Argentina vêm dessa região. Ou seja, é muito considerável. Além do mais, a produção, por exemplo, de rebanho, né, nessa região é em torno de 66% e ovina 50%. Né? E a Argentina ela tem um destaque mundial, né, na produção desses rebanhos aí. Né? Além do mais, é um rebanho de excelente qualidade. Né? Falamos agora da região extrapampiana. E a região extrapampiana, né, ela apresenta condições diversificadas. Né? Por quê? Porque enquanto a região pampiana está mais ao sul, né, a região extrapampiana está mais ao norte, oeste, sul. Né? A umidade, né, nessa área aí ela vai diminuindo muito. Né? Mas isso também permite que haja culturas diversificadas nessa região aí. Tá, ok? Então, por exemplo, algodão no charco, né? Por exemplo, a gente tem na cidade de Corrientes, a gente tem a extração de vegetal chamado quebracho, né? Olha só, que é uma planta que se extrai o tarino, muito utilizada na indústria farmacêutica, né, para evitar vômito, né? E a erva mate, né, a cana-de-açúcar em Salta e Tucumã. Aqui, ó, Salta e Tucumã, nessa região aqui do charco, né? Aqui, né, em torno dessa região aqui. Tá, ok? Além também, né, nessa região extrapampiana, nós temos a cultura de frutas, vinhos e oliveiras, né? Na cidade de Mendonça e San Juan, aqui, ó, mais ao sul, essas cidades aqui, ó, onde tem essa produtividade aí, ok? Lembrando que parte, né, dessa produção, né, essa exportação, há uma forte exportação para vários países desses produtos, sobretudo de vinho, ok? Muito bem. E então o que a gente observa, né, que qual é o circuito, né, da carne da soja nos pampas argentinos no Brasil? Qual a diferença? Primeiro a gente tem que destacar que quando a gente fala de circuito, né, a gente tem que falar sobre a rota, né, o caminho percorrido para chegar a um determinado lugar. Né? Nesse caso, falando do circuito da carne da soja, nós estamos referindo justamente isso. Né? Qual é o caminho percorrido desde a área de produção, passando para o mercado consumidor, né, interno, até os portos, né, para exportação, para chegar ao mercado externo. Né? E há uma diferença, a gente não vai destacar agora o Brasil, né? Mas vamos falar apenas da Argentina. Então a gente observa que na Argentina, por exemplo, nós temos uma diferença significativas, né? Nesse circuito, principalmente da soja e da carne, em relação ao Brasil. Sendo que a Argentina, ela tem o quê? Ela tem uma vantagem em relação ao Brasil. Tá legal? Principalmente por causa do território brasileiro, que é extremamente grande, né? E não é um território onde temos nesse circuito, a gente não tem vias, né, de transporte, né, para o escoamento dessa produção muito favorável, né? Sobretudo porque ela é rodoviária, o que encarece, né, dificulta o tempo, né, de circulação, né, nesse circuito. E o que a gente tem então? As maiores concentrações de plantio de soja e de criação de gado bovino e ovino na Argentina, como nós vimos, está na região do Pampa, né? Então, 66% da população argentina se concentra nessa região aí, né? O que torna essa área uma área de mercado, né? Um grande mercado consumidor. Né? Nos Pampa também se localizam também 2 portos muito importantes, né? De Buenos Aires, né? No Rio da Prata, e no Porto Fluvial de Rosário, que fica no Rio Paraná, né? Que dá acesso ao Oceano Atlântico. E como a gente pode observar nessa imagem aqui, a gente tem uma colheita mecanizada, né? Nos Pampas da Argentina, na província de Buenos Aires. Tá ok? O relevo plano permite essa atividade. Tá ok? Ficamos por aqui, espero que tenham compreendido. E a gente se vê, galera, no próximo vídeo. A todos um forte abraço.